Olá a todos, esta é mais uma sessão da nossa escolha da semana, o nosso Pick of the Week. Nós já estamos indo para a sessão de número 49. E como comentado anteriormente, essa é uma sessão exclusiva do canal do YouTube do Primeiro Respira, de atualização científica para tomada de decisão na assistência em reabilitação cardiopulmonar. Antes de ir para o artigo e apresentar o artigo da semana, eu gostaria de novo de lembrar vocês que, se vocês estão gostando dos nossos conteúdos, que nos sigam no canal do YouTube do Primeiro Respira e ativem também o sininho para receber as notificações das últimas novidades publicadas no nosso canal. A escolha da semana é um artigo publicado no Journal of American College of Cardiology, que tem um fator de impacto de 27,203, e com certeza é uma das revistas que tem maior fator de impacto na área da cardiologia mundialmente. Esse é um artigo que foi publicado na sua versão online na semana passada e está sendo publicado na sua versão escrita exatamente hoje, dia 9 de agosto. Portanto, está recém saindo do forno essa publicação do Jack. E o tema dessa publicação é, então, abordar sobre o condicionamento cardiovascular associado com o risco de mortalidade em indivíduos de diferentes idades, raças e independente do sexo. Então, essa é uma publicação bem recente que tem um tema muito relevante para quem trabalha na área da reabilitação, para quem trabalha na área do exercício físico da população em geral e também para quem trabalha com reabilitação em pacientes cardiopatas e em pacientes pneumopatas. O racional do artigo é que alguns artigos publicados anteriormente mostram que dados epidemiológicos se associam inversamente entre a mortalidade, existe uma associação inversa entre a mortalidade e todas as causas de morte dos indivíduos. E também agora, uma recente meta-análise publicada agora em 2022, que envolveu mais de 2,3 milhões de participantes, mostrou que o aumento de um equivalente metabólico no condicionamento cardiorrespiratório é capaz de reduzir ao redor de 11% na mortalidade nos sujeitos que têm um condicionamento cardiorrespiratório maior. E aqueles do percentil superior, ou seja, aqueles indivíduos que são melhores condicionados, podem apresentar uma redução de até 45% na sua taxa, no seu risco de mortalidade. Entretanto, apesar dessas informações já serem conhecidas, existem ainda algumas lacunas nesse desfecho, né? A mortalidade, considerando a diferença na idade, no sexo e as diferentes raças dos indivíduos. Portanto, o presente estudo acompanhou mais de 750 mil participantes com um tempo de segmento médio de 10,2 anos, envolvendo inclusive septagenários e octogenários, homens, mulheres de diferentes raças que realizaram o teste de esforço cardiopulmonar entre 1999 e 2020. É uma população de indivíduos norte-americanos. O desfecho primário foi, então, a associação entre a mortalidade por todas as causas e o nível de condicionamento cardiorrespiratório desses indivíduos avaliado pela quantidade de equivalentes metabólicos obtidos a partir do teste de esforço cardiopulmonar. Essa aqui é a figura 1 do artigo, mostrando, então, que foram elegíveis inicialmente mais de 800 mil pacientes, foram excluídos alguns pacientes por alguns critérios específicos e, ao final, então, foram incluídos nesse estudo, nessa corte, 750.302 indivíduos, 302 sujeitos. Eu recomendo, para quem quiser saber detalhes da metodologia que foi aplicada nesse estudo, que faça a leitura na íntegra do artigo, que eu vou disponibilizar depois para vocês no canal do Telegram, para vocês todos terem acesso e lerem o artigo. Inclusive, também houve um comentário editorial sobre esse artigo, que eu também vou disponibilizar para vocês poderem fazer a leitura na íntegra, com comentários muito importantes e interessantes sobre esse estudo e sobre a importância desse estudo. Essa é a tabela 1 dos resultados do artigo, onde eles classificaram os indivíduos, então,
em os menos sedentários, aqueles que atingiram em média 4,7 equivalentes metabólicos no teste de esforço cardiopulmonar, os condicionados, baixo condicionados, que é aqueles que atingiram uma média de 7,0 equivalentes metabólicos, moderadamente condicionado com 9 metros, condicionados com 10,4 metros, altamente condicionados aqueles que atingiram 12 metros e extremamente condicionados aqueles que atingiram uma média de 14,5 equivalentes metabólicos no teste de esforço cardiopulmonar. Aqui está mostrando nessa tabela, então, a amostra total, nessa primeira coluna aqui, e depois a subdivisão nas 6 diferentes categorias, de acordo com o condicionamento cardiorrespiratório avaliado pelo valor dos equivalentes metabólicos atingidos. Como nós podemos observar, por exemplo, aqui, dá para perceber que aqueles indivíduos que eram extremamente condicionados tinham o IMC menor, e também aqueles indivíduos que eram extremamente condicionados faziam uso de menores percentuais de medicamentos, tanto de estatinas como hipoglicemiantes, como outras drogas antihipertensivas, por exemplo. Estão mostrando que o benefício, né, do condicionamento aeróbico nesses pacientes. Essa é a figura 2 do artigo, mostrando de forma muito importante o quê? Comparando com aqueles indivíduos que eram extremamente condicionados, ou seja, que tinham um condicionamento cardiorrespiratório ao redor de 14 equivalentes metabólicos no teste cardiopulmonar, eram aqueles indivíduos que tinham menos risco de mortalidade, que apresentavam um risco relativo menor, comparando com aqueles que eram os menos condicionados. Ou seja, o que dá para perceber aqui? Que comparando com os altamente condicionados, com os extremamente condicionados, os indivíduos menos condicionados apresentavam um risco 4,09, 4 vezes maior risco de mortalidade comparado com aqueles melhor condicionados. E isso foi diminuindo de acordo com a melhora do condicionamento físico dos indivíduos, como dá para observar aqui nessa tabela, então. E uma outra informação muito interessante dessa figura que está mostrando aqui, que comparando com doenças crônicas como doenças renais, hábitos tabágicos, presença de diabetes, fibrilação atrial, câncer, doenças cardiovasculares, hipertensão, o risco de morte sempre foi maior, muito maior, naqueles indivíduos que tinham o menor condicionamento físico comparado com a presença dessas outras comorbidades. Então, essa é uma informação muito importante que não se sabia até então, até a publicação desse artigo. Também, eles fizeram as curvas de Kaplan-Meier considerando os indivíduos nessas diferentes categorias. Então, o que nós podemos observar aqui? A categoria melhor condicionada é a parte de cima aqui, mostrada na cor laranja, depois na cor amarela, e a cor azul representa os indivíduos menos condicionados, mostrando que existe uma relação direta entre o grau de condicionamento físico e a mortalidade. E isso mostra que aqueles indivíduos com melhor condicionamento físico são indivíduos que têm menor risco, menor índice de mortalidade, mostrando aqui pelas curvas de Kaplan-Meier também. Essa aqui é uma figura que eu achei muito interessante, que mostra, comparando de novo com aqueles do percentil mais inferior, os menos condicionados, que tinham um risco maior de mortalidade, os indivíduos melhor condicionados apresentavam um risco relativo de 0,24. Isso representa para nós uma redução de mais ou menos 76% no risco de mortalidade quando o indivíduo apresenta uma taxa de condicionamento respiratório, cardiorrespiratório, que vai ao redor de 14,3 equivalentes metabólicos no teste de esforço cardiopulmonar. Então, olhem só como é grande essa diferença. Uma redução de 76% em média na população geral, comparando aqueles menos condicionados. E essa figura menor aqui ao lado está mostrando, então, a divisão entre homens e mulheres, que mostra um comportamento muito parecido, ou seja, também há uma redução de 76%, né, no risco de mortalidade dos homens e de 77% no risco de morte para as mulheres, que são melhores condicionadas comparadas àquelas que têm um baixo condicionamento, uma baixa
condição cardiorrespiratória. Essa é uma outra imagem bem interessante, mostrando, então, considerando as diferentes raças, população branca, população africana, população hispânica e população nativa americana. Também um comportamento muito parecido. Como nós podemos observar aqui, os que têm menor condicionamento têm um risco de mortalidade maior, têm um risco relativo maior, comparado com aqueles que têm o melhor condicionamento, que é uma taxa, né, de equivalentes metabólicos perto de 14 MET, que representa, então, o melhor condicionamento respiratório. Essa taxa de 14 MET representa mais ou menos, em consumo de oxigênio, ao redor de 51, 52 ml quilo minuto no consumo máximo de oxigênio avaliado pelo teste cardiopulmonar. Então, só para mostrar que também não havia diferença entre as raças quando consideradas as diferentes categorias de condicionamento físico, ou seja, todas as raças, quanto melhor condicionadas, têm uma taxa de mortalidade bem menor. Portanto, os autores podem concluir que existe uma associação entre condicionamento cardiorrespiratório e mortalidade, que é uma associação direta, e ela é independente da idade. Eles incluíram, então, septagenários e octogenários, independente do sexo, eles incluíram homens e mulheres, e também independente da raça. Então, essa é uma relação que é inversa, independente e gradual com relação à mortalidade. E também, uma outra informação importante que não se sabia é que não houve aumento no risco de morte quando considerados aqueles indivíduos que têm um alto índice de condicionamento, ou seja, altos índices de condicionamento físico que representam a necessidade de prática de altos índices de atividade física ou de treinamento físico, não se associam com o aumento no risco de mortalidade. E também, para concluir, os autores afirmam que ser sedentário ou ser descondicionado tem um risco muito maior de mortalidade por causa cardiovascular quando examinado e quando comparado a outros fatores de risco, como, por exemplo, diabetes, hipercolesterolemia, idade e o próprio índice de massa corporal. Então, eram estas as informações para o artigo de hoje. Nós esperamos que vocês possam ter aproveitamento dessas informações para aplicar na melhora do atendimento e da prática clínica de vocês no dia a dia. Muito obrigado pela informação de vocês e nós nos encontramos em breve aqui no canal do YouTube do Primeiro Respira. Tchau, tchau e até mais!